chamado Getsêmani, significa e simboliza lugar de prensa. Foi exatamente um local aonde Jesus fez a sua última oração, a oração de agonia, a oração, amada igreja, porque chegou o momento de Jesus, chegou o momento dele se entregar, chegou o momento dele cumprir a missão do Pai. E a Bíblia diz que o Senhor pega Pedro, João e Tiago. O Senhor não pega todos os discípulos, ele escolhe Pedro, João e Tiago e convida aqueles discípulos para orar por ele, porque Jesus estava muito agonizando. Jesus estava num estado de pavor, porque ele sabia que chegou a missão dele, porque ele veio cumprir a missão do Pai. Era necessário que o Senhor tivesse que ter a sua carne triturada por causa de nós. Ele não mereceu isso, ele fez isso em prol de nós. Éramos para nós irmos para a cruz, mas nenhum ser humano teria a menor capacidade de suportar a morte de cruz. A morte de cruz era considerada a morte horrenda, a morte das mortes, a morte cruel. É tanto que na época de Jesus, a morte de crucificação para os romanos foram suspensa. Há 700 anos antes de Cristo foi suspensa, porque era considerado a morte horrenda, morte de cruz. Mas se foi necessário, por causa da desobediência de Adão, que entregou a chave da vitória na mão de Satanás, pela sua desobediência. E pela sua desobediência, amada igreja, veio à humanidade tamanho sofrimento, que Deus, ele infinitamente, com o seu amor infinito por nós, tenta trazer a humanidade de volta para ele, para o seu plano original. E nenhum daqueles que ele enviou, como os profetas, reis, juízes, foi o suficiente para trazer a humanidade de volta para ele. Foi necessário ele enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. E Jesus sabia a missão que ele tinha que cumprir. Eu imagino, igreja, aquele momento tão difícil para Jesus. Foi um dos momentos mais difíceis para Jesus. Foi ele ir ao Getsêmani. Na minha pequena capacidade de mentalizar o que aconteceu com Jesus no Getsêmani, a palavra diz que por 3 vezes ele vai até os discípulos e pega os discípulos dormindo. Será que vocês não têm como orar sequer 1 hora por mim? Jesus estava agonizado, ele corria para um lado, andava para o outro. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava orando, o seu suor se transformou em sangue. Eu imagino, igreja, quando Jesus ele vai chegando ali, se aproximando do jardim do Getsêmani, a palavra de Deus não fala isso, mas eu imagino quando Jesus ia chegando no Getsêmani, o que levou o coração de Jesus a estar agonizando. Eu imagino que quando Jesus chega no jardim do Getsêmani, ele olha para um lado, ele vê o Deus Pai sentado no seu trono, e ele olhava para o Pai, ele clamava ao Pai, ele deu vontade de desistir. A palavra diz que ele chegou ao ponto de dizer: Pai, afasta de mim este cálice, Pai, eu não quero ir para a cruz. O próprio Jesus. Irmão, quantas das vezes nós pensamos assim?
Quantas das vezes passa pela nossa cabeça o pensamento: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir esse Deus, eu não quero mais saber do Evangelho. Quantas das vezes os problemas que surgem em nossa vida têm nos pressionado tanto a nós abandonarmos a nossa fé? Quantos que já abandonaram a fé porque não suportou a pressão? Imagino que o Senhor olha para o pai e disse: Pai. E o pai não ouvia. Eu imagino que a resposta de Deus para o seu filho era: Filho, a partir daí, até a cruz é com você. Foi para isso que eu te enviei esse mundo. Está chegando a hora, meu filho, está chegando a hora de você se entregar aos soldados, cumprir a missão. Mas eu imagino também que de um outro lado, Jesus vê todas as hostes satânicas, aquela terça parte dos anjos que foram expulsos dos céus, dizendo: Jesus, desista. Havia uma guerra no Getsemane. Amada igreja, vocês não têm ideia o quanto as trevas têm lutado para fazer a gente parar de prosseguir o Evangelho. Vocês não têm ideia o mundo espiritual, os planos, os projetos contra a nossa vida. Imagine as trevas trabalhando, preocupado conosco, porque se tem um povo nessa terra que incomoda as trevas, são nós, porque nós nos tornamos uma ameaça para as trevas. Lembra quando a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, 32: lembrai-vos quando foste chamado, suportaste as grandes lutas e sofrimento. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele alerta ali a igreja: ei, lembra quando vocês aceitaram Jesus, quando a luz do Senhor brilhou sobre a tua vida, e por esta causa virá o sofrimento, virá as perseguições, virá as injustiças, virá as lutas, porque Satanás não atira em quem está morto, ele atira quem está na luz. Eu imagino a luta travada com o Senhor no Getsemane. Jesus, desista, Pai, é com você, meu filho. Igreja, o estado de pavor, o estado de agonia que Jesus passou naquele momento, a palavra diz que no lugar do suor saiu sangue. Mas por quê, pastor? Porque é comprovado cientificamente que um ser humano, ele pode entrar em um estado de pavor, de sofrimento, que os seus vasos capilares podem se estourar. É o que aconteceu com Jesus. Ele queria desistir, mas o que passava? O que levou Jesus a entrar num estado de pavor? O que levou Jesus, quando dobrou o seu joelho, o chão corria sangue do seu corpo. O chão correu sangue descido pelo corpo de Jesus. O que levou a isso, igreja? Porque Jesus, ele não estava mentalizando o percurso que ele ia até chegar à cruz, que era um percurso aonde ele sabia que quando fosse entregue aos soldados, ele seria levado. Ele passou por 6 tribunais. Em menos de 72 horas, Jesus passa por 6 tribunais. Jesus é levado de um tribunal a outro,
para Caifás, para Anás, para Pilatos, para Herodes, e com uma peteca para lá e para cá, Jesus sendo arrastado de um lado para outro, como se fosse um criminoso. Forjaram falsas testemunhas, não encontrava nem sequer uma falha em Jesus. Tiveram que comprar e forjar a testemunha contra Jesus. E Jesus no Getsêmani, ele sabia disso, mas isso ainda não era a primeira dor que Jesus estava sentindo, amada igreja, ao ponto dos seus poros estourarem sangue. A dor pior estaria por vir na vida de Jesus. Imagina que passa-se um filme, que Jesus sabia quando saísse daqueles tribunais, era o Sinédrio, composto por 70 sacerdotes, aonde julgava o crime contra a religião, e o condenado saía daquele tribunal ali, do Sinédrio, e era entregue ao governo de Roma, à autoridade de Roma, para a aplicação da lei. E a condenação que Jesus sofreu lá no Sinédrio, era o crime contra a religião, a blasfêmia, que Jesus não cometeu nada disso. E por isso a lei dizia que a pessoa condenada teria que levar 40 chicotadas. E dentro da lei judaica dizia o seguinte: o soldado que desse mais de 40 chicotadas, o soldado ia para o lugar do condenado e tomava as 40 chicotadas. Imagino que Jesus vai, após ser entregue aos soldados, levado ao Sinédrio para ser condenado, e depois dali ele enfrentaria um outro tribunal severo, a humanidade. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Está errado isso. Jesus foi colocado de um lado, de um outro, um assaltante, um conturbador de Roma, um homem chamado Barrabás. E o rei pede para que o povo escolhesse quem deveria ser crucificado e quem deveria ser solto. Ecoa-se milhares de vozes dizendo: solta Barrabás, crucifica Jesus. A palavra diz que o Senhor veio para os seus e os seus abandonaram. Jesus foi condenado pela própria religião, condenado pela humanidade. O povo não queria Jesus, o povo queria Barrabás. Barrabás representando as trevas, o sofrimento, Satanás. De um outro lado, Jesus representando a oportunidade da salvação para a humanidade. Jesus sabia que o povo escolheria a Barrabás, e ele sabia que depois daquela escolha para ser condenado, ele teria que passar por um outro processo de espancamento. Imagine, igreja, Jesus quando sai ali condenado pelo povo, ele vai para uma sala de espancamento. Ele vai tomar as 40 chicotadas. A história conta que esses chicotes eram chicotes especificamente preparados, exclusivo para aqueles condenados, aonde havia tiras de couro preparadas, tiras largas na ponta, pedaço de ossos, e tiras mais estreitas com pedaço de chumbo. Tanto os ossos como o chumbo tinham finalidade diferenciada, o chumbo batendo no mesmo lugar para criar hematomas, os pedaços de ossos dilacerar a carne de Jesus. Imagino eu aqueles soldados contando, fazendo a contagem: 30, 35, 38, 39. Errei a contagem. O soldado poderia voltar de novo e começar do zero. O soldado não poderia dizer 40, 41. Eles seriam condenados e ir para o lugar do condenado tomar chicotada.
Então Jesus, ele tomou muito mais de 40 chicotadas por nossa causa. Jesus estava amarrado em um tronco, o seu corpo dilacerado, os seus músculos abertos, expostos, por causa daquelas fortes chicotadas. E eu quero dizer, amada igreja, que Jesus no Getsêmani, ele visualizava isso, e a maior dor ainda não foi aquela chicotada. A agonia do Senhor não foi por causa da chicotada, porque ele sabia que quando saísse daquele lugar de espancamento, ele iria para um outro lugar, chamado lugar de escárnio, de humilhação, de vergonha. Imaginem aquele soldado dizer para o Senhor: você não é rei de Israel. Todo rei, ele precisa de uma coroa. Mas não colocaram uma coroa de brilhante Jesus, colocaram uma coroa de espinho. Espinho esse, chamado de espinho cirocrisse, que dá entre 3 a 5 centímetros cada espinho desse, que foi preparado especificamente esta coroa para colocarem na cabeça do nosso Cristo Redentor. Imagine a dor, imagine quando aquela coroa foi colocada com toda a força na cabeça de Jesus. Eu imagino que espirra sangue por tudo que é lugar. E aí, igreja, ainda não foi a maior dor que Jesus estava sentindo. A razão daquele sangue que estourou por todo o corpo de Jesus lá no Getsêmani não foi por causa das chicotadas e não foi por causa da coroa de espinho. Mas ainda ele teria que prosseguir ainda até a cruz. E chegar até a cruz, amada igreja, o próprio condenado tinha que carregar a sua cruz até o lugar chamado Gólgota. Imagino eu Jesus naquelas ruas apertadas de Jerusalém, a multidão dizendo: crucificam, mata este homem, não queremos este homem, nós não queremos esse homem aqui. Apedrejavam, cuspiam na cara de Jesus, atiravam pedra em Jesus. Imagine Jesus levando aquela cruz, amada igreja, aquela cruz de uma madeira áspera. Não tinha lixadeira naquela época, não tinha um verniz naquela época, era madeira áspera feita de machado. E quando Jesus chega ao lugar chamado Gólgota, o lugar da execução, eu imagino que Jesus cai por cima da própria cruz. Esticaram ele, soldados puxam pelo um braço, outros puxam pelo outro, outro estica suas pernas e crava aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés. Imagino que Jesus, a dor que ele estava sentindo, amada igreja, ele ia no outro mundo e voltava. Tudo isso por minha causa, pela nossa causa, igreja. A dor que ele sentiu, aqueles cravos. Imagine agora Jesus cravado naquela cruz. Aquela cruz aí estava deitada no chão, e ela tinha que ser hasteada, levantada. Imagina aquela cruz quando é levantada, que o pé da cruz encontra um buraco, e aquela cruz cai dentro do buraco. O corpo de Jesus sofre o impacto. Que dor Jesus estava sentindo por nossa causa. Vocês entendem e compreendem, igreja? Porque que Jesus no Getsêmani, o suor dele se transformou em sangue. Tamanho foi o sofrimento que a Bíblia diz que veio um anjo confortar o Senhor Jesus lá no Getsêmani. Imagina agora Jesus hasteado naquela cruz, uma coroa de espinho na cabeça, e nessa posição, estudos apontam que pela posição que Jesus ficou e o tempo que ele ficou ali, Jesus sofreu muito desmaio, porque faltava oxigênio no seu cérebro, e ele não podia morrer
antes de falar algumas coisas. Imagino que Jesus na cruz, faltava oxigênio no cérebro, ele tinha desmaios rápidos, constantes, e para que ele não continuasse no desmaio, a Bíblia diz que Jesus tinha que levantar, se esticar e levantar a cabeça para que o oxigênio chegasse no cérebro. Cada movimento, Jesus tremia de dor. Aquela posição que Jesus estava na cruz, os músculos do peito, os músculos intercostais, a cãibra que dava, esses músculos comprimia o pulmão de Jesus. Jesus tinha uma sensação que estava morrendo, afogado, sem ar. Imagino quando Jesus tentava aspirar o ar na igreja, aquele ar descia como fogo na sua garganta, porque a Bíblia diz em Salmo 22 que a língua do Senhor ele enrolou na boca, todos os seus ossos dava para contar. Ele ficou totalmente desfigurado na cruz. Imagino que as órbitas dos olhos saiu, estufou para fora. Jesus agonizava. Imagina pelo cheiro do sangue, aquelas moscas voando sobre a cabeça de Jesus, ele querendo, sabe, enxortar, jogar aquelas moscas, mas não podia. Jesus estava cravado numa cruz, e a maior dor ainda não foi os pregos. A maior dor não foi aquela sensação a qual Jesus estava sentindo, porque não tinha ar para respirar. Jesus precisava falar algumas palavras, e cada movimento de Jesus, o seu corpo estava inchado, o seu corpo estava como um bife humano, e ainda não foi a maior dor que Jesus estava sentindo. A maior dor, igreja, está lá em Mateus capítulo 27, 46, onde ele disse: Lama, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Igreja, eu imagino que o Deus Pai, quando olha para o seu filho na cruz, ele vira o rosto, ele não suporta ver o filho, ele vira o rosto. A maior dor de Jesus foi ele na cruz ter se sentido separado do Pai. A maior dor de um ser humano é deixar o corpo sem Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus, depois que ele dá o brado na cruz, ele morre, ele passa 3 dias para ressuscitar. E aonde Jesus esteve por esse intervalo de tempo de 3 dias, vocês têm noção o que aconteceu naquele intervalo de tempo entre a morte de Jesus até o corpo ser ressuscitado? Porque quando Jesus morreu na cruz, até levarem o corpo para o túmulo e até aquele corpo ressuscitar, passaram-se 3 dias. E aonde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Jesus não subiu aos céus, Jesus foi no inferno. Fazer o que, pastor? Isaías 61, a Bíblia diz que o Senhor foi proclamar aos cativos e abrir as prisões dos que estavam presos. Todos aqueles que morreram desde Adão até aquele momento, nenhum deles tinham ido para os céus. Todos aqueles estavam em prisão. Precisaria do libertador chegar lá para abrir a porta da prisão.
A Bíblia diz, Isaías 61, que Jesus foi proclamar ao que estava em prisões. Igreja, eu imagino que na hora que Jesus chega no inferno, a terça parte dos anjos, a qual fala Apocalipse 12:14, 12:4, que quando os demônios vê Jesus entrando no inferno, o inferno treme de medo. Eles pensaram que mataram Jesus, eles pensaram que acabaram com o Filho de Deus. Ele matou o corpo, a carne de Jesus. A carne de Jesus na cruz representava a nossa carne, o corpo de Jesus, o Deus que se fez carne, como diz o livro de João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra é Deus, e Deus se fez carne, Deus se materializou, o Deus homem, carne, representando nós na cruz. Imagina no inferno, quando os demônios começam: Jesus, ué, não matamos ele? Ele não morreu lá na cruz? Salmo 22 diz, que descreve a morte de Jesus na cruz, que os fortes touro de Bazar rodeava a cruz. A Bíblia diz que desde o meio-dia às 3 horas da tarde, o globo terrestre escureceu. Não havia mais a presença de Cristo naquela terra. Jesus estava numa missão de ir ao inferno, tomar a chave que Adão tinha entregue a Satanás. Imagino que todos os demônios estavam em festa. Matamos o Filho de Deus. E eles esqueceram que o Filho de Deus ressuscitou, que ia morrer na cruz e ia ressuscitar. Mas antes de ressuscitar, antes de voltar para o seu corpo, ele ia lá nas trevas, acabar com uma festa, tomar a chave da nossa vitória, que estava sobre a mão dele, que Adão tinha entregue. E aí ele pega os que estavam no cativeiro e leva com ele, igreja. Quando Jesus dá o brado na cruz, a Bíblia diz que os corpos daqueles que estavam mortos, os sepulcros se abriram, as covas se abriram, e os corpos dos mortos ressuscitaram, e muitos deles foram se apresentar aos seus familiares. O poder da ressurreição. Todos que morreram vão ressuscitar. Se Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, a gente não vai provar a morte, porque vamos ser arrebatados. Mas se isso agora não acontecer, o nosso corpo vai morrer. E este corpo que vai desfalecer, que viemos do pó, iremos voltar para o pó. Um dia esse corpo vai ressuscitar. Pastor, como? Como que se vai num cemitério, pessoas que foram enterradas há 100 anos atrás, há 10 anos atrás, há anos atrás, não tem mais vestígio, não tem mais carne, não tem mais nada. Quem disse, igreja, que o que Deus faz se destrói? Ninguém consegue destruir o que Deus faz. Ainda que esse corpo veio do pó e retorna por pó, mas esse corpo um dia vai ressuscitar. Para haver ressurreição, tem que ter o corpo. Para Jesus ressuscitar, teve que ter o corpo de Jesus no túmulo. E o poder da ressurreição do Senhor levou aos que estavam mortos ressuscitar. Isso quer dizer,
a própria terra teve que dar conta dos corpos que foram enterrados. A Bíblia diz que no dia de prestação de conta, o fogo vai dar conta das pessoas que mataram queimados. O mar vai dar conta das pessoas que morreram afogados. A terra vai dar conta dos que foram enterrados. A própria morte vai dar conta. É o dia da prestação de conta. No livro de Tessalonicenses diz: nós que estamos vivos, jamais precederemos os que dormem em Cristo. Primeiro é os que dormem em Cristo, aqueles que saíram do cativeiro, que na ressurreição do Senhor, Jesus leva ele e coloca a alma daqueles no seio de Abraão. Eles estão sendo consolados. Se o nosso corpo tombar agora, a nossa alma será levada pelos anjos e colocado no seio de Abraão. Para quê, pastor? Para esperar a volta do Senhor. Por isso que diz Tessalonicenses: nós que estamos vivos, no dia do arrebatamento, primeiro ressuscitarão os que estão sendo consolados. A palavra diz que eles receberão um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Depois nós que estamos vivos. O poder da ressurreição em Cristo foi a vitória que Deus nos deu. Nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Tínhamos uma dívida impagável. Mas essa dívida, ela foi paga na cruz. Quando nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, o Senhor rasgou aquela cédula de dívida que nós tínhamos, e foi na cruz onde os nossos pecados foram perdoados. Igreja do Senhor, não existe evangelho sem cruz. O evangelho não é esse mar de rosa que pregam por aí, não é essa facilidade. O evangelho do Senhor é um evangelho de cruz. Cruz simboliza renúncia. A Bíblia diz: todos aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Há muitos que colocaram a cruz, que é o peso da responsabilidade. As mãos de um cristão tem que estar sempre ocupada com a cruz. Renúncia. A natureza humana diz: ei, pare, essa cruz está pesada, desista, não tem como você mais ir com essa cruz. Você está vendo que esta cruz é uma grande renúncia. Ei, volta para cá. Aqui não tem sacrifício, aqui você vive à vontade. Eu quero dizer, amada igreja, que por mais que vocês passem luta, não abandone a cruz. Não permita que as tuas mãos estejam vazias, mas deixa com que ela fique sempre com a mão na cruz. Renúncia. Aquele que vem após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Há muitos que já abandonaram, já deixaram a cruz, já abandonaram o evangelho. Igreja, não existe evangelho sem cruz. A palavra diz que importa, ou o reino dos céus é tomado através de esforços. Se a tua natureza diz: não ore, não vá à igreja, não lê a Bíblia, não ore, não jejuma, não tenha uma vida pautada no evangelho, o nosso corpo guerreia contra nós mesmos. Quando Paulo diz: o bem que eu sei que eu tenho que fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo estava exatamente falando de forças antagônicas, de uma luta contra a carne dele. Por isso que ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Paulo estava dizendo para a carne dele, para os desejos dele, dizer: carne, eu sou forte,
Eu te domino. Eu não posso ser dominado pelos meus desejos. Eu estou mais forte do que os meus desejos. Eu sou forte. Carne, desejo, você é fraco. Até quando isso, igreja? Não vamos compreender. Até quando vamos compreender a palavra de Deus? No dia que nós tomamos a decisão para aceitar Jesus, no dia que você colocou os seus pés no Evangelho, não tem mais volta. O mundo, ele ficou pequeno, porque o Senhor nos fez grande. O nosso Deus, ele é grande. E quando eu vejo um Deus, que o meu Deus é grande, eu vejo os meus problemas pequenos, porque eu creio que acima dos meus problemas está o meu Deus, que é maior do que o problema. Igreja do Senhor, a luta, ela é constante em nossa vida. Tudo coopera para o enfraquecimento na nossa fé. O que vai determinar o nível da nossa fé, o que vai determinar, amada igreja, é o conhecimento que nós temos do nosso Deus. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais forte eu me torno diante das lutas. O maior exemplo foi Jesus na cruz. Ele morreu por nós, igreja. Ele até pensou em desistir, mas de repente a ficha cai e ele disse: não, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu sei que muitas das vezes o teu desejo é abandonar a palavra, a leitura bíblica, deixar de lado essa palavra. A vontade que dá é que não adianta mais estar na igreja. Quantas e quantas pessoas dizem: não, mas quando eu comecei a ir para a igreja, as minhas lutas se multiplicaram, os problemas se multiplicaram. Ninguém atira pedra em uma árvore que não dá fruto. O diabo não atira pedra em quem está morto, ele atira pedra em quem está vivo. Ele quer nos acertar 24 horas. Ele atira na luz. Ele não desiste, porque ele sabe que cada um de vocês aqui representa uma ameaça para ele. Ele está revoltado. Ele sabe que o dia dele está chegando. Ele não quer ir só, ele quer levar o maior número com ele. Ele sabe que é um derrotado, mas ele não se dá para um derrotado. Ele pensou que matou Jesus, e de repente Jesus chega lá e acaba com a festa. A chave que Adão tinha entregado a ele lá no jardim do Éden, Jesus foi lá e tomou, e nos deu a vitória, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, igreja. A maior esperança nossa, um dia encontrar com Cristo. Viva hoje como se Jesus vai voltar hoje. Não deixe para amanhã. A palavra diz em Apocalipse capítulo 3, 20: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. O dia da manhã não nos pertence. A maior convicção que eu tenho que carregar na minha alma é a convicção da minha salvação, em nome de Jesus. Quando a igreja tem um foco, que é o reino de Deus, quando a igreja tem um foco que é a cruz, não se preocupe, igreja, com as bênçãos. Não fique preocupado com a bênção do Senhor. As bênçãos é uma consequência de uma vida com Deus. Se eu tenho uma vida com Deus e o meu foco é a cruz, a consequência disso será as bênçãos de Deus que virá sobre a minha vida. O foco é Jesus. Não tire os seus olhos
da cruz. A palavra diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Eu tenho convicção que se meu corpo tombar aqui, eu estarei na glória com Cristo. Não tem espírito da dúvida que consiga colocar dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação em Cristo. Se tivermos de pagar um preço, vamos pagar um preço aos pés da cruz. Não abandone a cruz de Cristo. O sofrimento dele na cruz não foi em vão. E qual o significado da ceia? A Bíblia diz que quando Jesus participou da última Páscoa, a Páscoa significa a saída. Foi quando o povo de Israel saiu do Egito. E todo ano eles comemoravam a Páscoa. Era uma festa para que o povo de Israel nunca esquecesse da sua libertação do Egito. Por isso que a Páscoa simboliza a saída. E foi exatamente numa noite de Páscoa aonde Jesus convida os 12 discípulos e introduz a ceia. E a ceia representa e simboliza, é o memorial, a morte de Cristo até que Ele venha. E a ceia representa esse memorial. É o momento aonde a igreja